Olá, eu sou a professora Jacimar, vou estar trabalhando com vocês no componente curricular de História para a primeira série do ensino médio, o conteúdo Séculos Finais da Idade Média. Vamos lá? Dentro dos aspectos dos finais da Idade Média, dos séculos finais, nós temos 3 fatores que vale a pena nos atentarmos. Quais são esses fatores? A guerra, a fome e a peste. A guerra, professora? Sim, a Guerra dos 100 anos. A fome, devido às reações climáticas, e também a peste. Peste? Sim, a peste negra. Vamos lá? Vamos conhecer? Então, o final da Idade Média, ele é marcado por várias contentações, por vários motivos que nos levam, a afirmar que a agricultura, as revoltas camponesas, foram primordiais para que um novo sistema começasse. Vamos nos atentar ao slide? Os fazendeiros não sabiam como manter o solo fértil e, em decorrência, tornaram-se improdutivas grandes áreas de cultivos. Como a professora abordou, a agricultura, Sem alimentação, fica inviável, ter uma qualidade de vida. Então, devido aos fatores que os fazendeiros da época não conseguiam, manter esse solo fértil, a agricultura foi ficando escassa e isso vai gerar sérias consequências. O século XII e o século XIII foram os pontos altos da civilização medieval. Sim, o século XII e o século XIII, eles vão aparecer como o auge dessa civilização. Entretanto, a partir do século XIV, começa-se o declínio, Mas, no século XIV, a Europa Ocidental sofreu uma fase conturbada, marcada por dificuldades econômicas, diminuição da população, guerra e o enfraquecimento da Igreja. Então, nós observamos aí que o século XIV, ele vem com esse mártir, ele vem apresentando essas dificuldades, E aí foram esses fatores que contribuíram para o fim da Idade Média, Nos últimos anos da Idade Média, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver problemas econômicos. Uma sociedade, para ela poder continuar, para ela estar fortificada, ela tem que ter uma base econômica sólida. E nós podemos observar que no final da Idade Média isso não estava acontecendo. E vem a reação climática, vai acontecer um frio atípico, E esse frio vai fazer com que os fazendeiros tenham muito prejuízo e, em geral, que a sociedade toda fosse prejudicada. Vamos ver o que está falando no slide? Um frio incomum atingiu a Europa no século XIV, causando uma redução no cultivo de alimentos. Os europeus não tinham o que comer, então o que aconteceu? Aconteceu uma fome generalizada, ok? Vamos ao próximo slide? Então, no século XIV, vai acontecer uma grave crise, em toda a Europa Ocidental, e esse período, ele vai finalizar com a escassez de boa terra para o cultivo. E essas escassez, o que acontece? Desculpa, essa escassez, ela acontece que os solos vão ficar inférteis, Então, com os menos solos férteis, nós vamos ver o quê? Que vai ter uma queda na produtividade. E aí, nós sabemos que naquela época, os senhores feudais, as pessoas que tinham posse, que tinham poder, eles tinham um esporte de caça. E eles começaram a proibir os servos, a adentrar essas florestas, a permear no meio dessa floresta para retirada de alimentos, para a questão da sobrevivência. E isso vai fazer o quê? Vai dar um favoritismo para a nobreza e os servos vão ser prejudicados. Nós temos até uma figura aqui, que representa as rebeliões camponesas. Essa figura é para ver a revolta das pessoas, A população sem alimento, ela vai realmente buscar, ela vai para o enfrentamento. E isso vai ter um enfrentamento por conta que os nobres tinham a floresta para praticar seus esportes, E a população queria o quê? Queria sobreviver, queria alimentos. Vamos ao próximo slide? E aí, o final da Idade Média, ele é caracterizado pelo quê? A professora falou que eram 3 fatores. Um desses fatores, gente, é a peste negra,
Vocês já ouviram falar na peste negra? Nós temos uma ilustração que representa, né, a população na cidade sofrendo, né, com essa doença. Então, a peste negra, ela vai ser uma pandemia, né? Ela vai dizimar de 1/3 a 1/4 da população daquela época, né? E ela também ficou conhecida como peste bubônica. Por que peste bubônica? Vamos ver? Porque ela vai permear no sistema linfático das pessoas e vai aparecer bolhas. Vamos olhar o slide? Por que peste negra? A peste era chamada, né, porque ela causava manchas negras na pele das pessoas, né? E essas manchas, elas eram frutos de uma infecção. E essa infecção, ela acontecia através de ratos, através de pulga, era assim que era transmitida. Sabendo-se que a Europa não tinha uma infraestrutura, não tinha uma qualidade de vida, então essa doença ela vai se proliferar, ela vai ser muito mais agravada por conta das condições sanitárias. E aí essa doença ela vai atacar o sistema linfático, né? Sobretudo vai ocasionar inchaços, ela vai atacar as regiões das glândulas das axilas, né, e outras partes do corpo. E nós temos aqui as figuras que representam, né, como foi cruel, né? As pessoas ficavam com essas manchas no pescoço, e aí nós sabemos que uma doença sem tratamento, ela só tem a agravar, por isso que vai ser dizimada de 1/3 a 1/4 da população, ou seja, muitas mortes ocorreram. Depois, nós temos a Guerra dos 100 Anos, né, que é outro fator dos séculos finais da Idade Média. Essa guerra, ela vai ficar conhecida como uma guerra que acontece entre a Inglaterra e a França. Vamos ler um pouquinho? Nos primeiros anos da guerra, os ingleses, com excelente infantaria, obtiveram vitórias espetaculares. Apenas em 1429, um fato mudou o curso da guerra em favor dos franceses. Qual foi esse fato? O fato foi sobre uma camponesa. Olha só, uma mulher na história, né? Ela vai ficar conhecida como a Joana d'Arc. Essa mulher, ela vai mudar o rumo dessa guerra, né? Existem filmes, né? Existe um legado histórico muito grande que conta a história da Joana d'Arc. Vamos voltar ao slide? A camponesa Joana d'Arc comandou um pequeno exército enviado por Carlos VII. E esse exército vai libertar Orleans, né? Que estava sitiada pelos ingleses. Então, o que é que vai acontecer? Seguiram-se as vitórias, né? Até que os franceses conquistaram Reims, né? Carlos VII foi então coroado rei da França. Então, nós sabemos que a guerra durou mais de 100 anos, entretanto, ela não era contínua, né? Tinha as interrupções, né? E apresentou-se momentos de lutas, houve vitórias de vários lados. Uma hora os historiadores dizem que não temos nem como definir quem saiu vitorioso, né? Porque ora a França ganhava, ora a Inglaterra ganhava, né? E tendo vitórias de vários lados, né, de ambos, né, e também teve momentos de tréguas. Então, enquanto a população estava, né, focada na guerra, a agricultura, ela ficava enfraquecida devido à questão do solo, né, que estava impróprio, e também por falta de mão de obra, podemos dizer assim. E aí vai resultar no quê? Vai resultar no enfraquecimento dessa sociedade. Um outro fator também que vale a pena destacar é sobre a autoridade do Papa, né? Nós sabemos que naquela época a sociedade medieval ela era totalmente teocrática. E quem era a maior instituição daquela época era a Igreja Católica. Entretanto, vai acontecer um fato que vai ser a perda de autoridade do Papa, né? Então, durante muitos anos, né, a gente vê a Idade Média tendo aquele papel primordial do Papa. E vai acontecer que o Papa Bonifácio, né, ele vai perder o seu poder. Vamos ao próximo slide? Né? Então, o fim da Idade Média, ele vai acontecer o quê? Ele vai ser considerado um período negro, né? Nós sabemos que durante muito tempo a Idade Média foi
foi considerada a Idade das Trevas, porque ela vai apagar o conhecimento lá do mundo clássico, não é isso? Então, o que que levou ao fim dessa idade? O fim desse período foram a Guerra dos 100 Anos, né? Foram as revoltas camponesas e também a peste negra, com o agravamento da autoridade do Papa, né? Então, a sociedade ela vai se enfraquecer e vai dar-se início aos tempos modernos. Com os tempos modernos, né, se aproximando, nós temos aí o quê? Nós vamos ver a invenção da imprensa, né? Já começa-se a constituir-se as primeiras ideias do Renascimento e as grandes navegações também contribuem para esse fim. Agora chegou a hora do nosso exercitando. Vamos lá? A crise do feudalismo na Europa Ocidental marcou o fim da Idade Média. Dentre as causas que são atribuídas à crise, não podemos incluir a Guerra dos 100 Anos, Jaqueire, né? A Revolução Industrial, a peste negra e a insalubridade das cidades. Nós sabemos que aqui não está aí é a Revolução Industrial. As cidades não tinham insalubridades, né? Ou seja, elas eram insalubres, né? Como assim, professora? Não tinha qualidade de vida, não tinha saneamento básico, né? Não tinha avanço na medicina, né? A peste negra nós sabemos que foi um fato, não foi isso? Por quê? Porque dizimou, ou seja, matou mais de 1/3 da população, né? Jaqueire, o que seria? Seria as revoltas camponesas, as pessoas foram brigar atrás de alimentos, foram contestar o poder dos senhores feudais da época, o poder da nobreza. E a Guerra dos 100 Anos, nós sabemos que foi sim um fato da Idade Média que levou ao fim, né? Foi a guerra que nós temos como protagonista, podemos dizer assim, Joana d'Arc, não foi isso? Então, a única alternativa que não está dentre esses fatores é a Revolução Industrial. Então, por hoje é só, né? Eu desejo que vocês aprimorem o conhecimento e acessem a nossa plataforma, né? A plataforma Eduque, para você se informatizar, para você adentrar cada vez mais a esse mundo do conhecimento. Até a próxima aula.